conhecido, que narra um momento que é considerado um dos milagres do Senhor, e nós queremos nesta manhã aprender refletindo sobre esse texto. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na nossa série de mensagens com o título Crescendo na Fé e na Esperança, renovando a esperança e a fé, hoje é a 7ª mensagem sobre esse tema. E nesse tema nós queremos refletir sobre esse episódio. E esse episódio, irmãos, muito conhecido, nos dá conta de pessoas experimentadas, pessoas experientes, pessoas vividas, pessoas que conheciam o mar da Galileia porque eles nasceram ali, eles cresceram ali. Então eles poderiam sim se considerar experts em pescaria. Eles tinham, inclusive, nos diz o texto, uma microempresa de pesca. Eles eram pescadores, o texto nos diz que havia uma sociedade, eles eram sócios. Então aquela microempresa ali estava naquele dia numa situação de apuro. E por quê? De onde vinha o apuro? O ganha-pão do pescador vem do peixe. Não tem peixe, não tem recurso. Então vamos tentar entender como estava o ânimo daqueles homens. Estava arrasado. Aqueles homens estavam sem esperança. Aqueles homens já haviam desistido do dia, achando que a última palavra era a palavra do desespero, era a palavra do desânimo, que nada mais poderia ocorrer para mudar aquela situação. Nessa manhã, irmãos, nós queremos falar com o tema, o título da nossa mensagem: um encontro marcante com Cristo. Um encontro marcante com Cristo. Na nossa série que estamos abordando aqui, renovando a fé e a esperança, é exatamente isso que Jesus vai fazer naquela manhã. Quais as características, como que nós podemos considerar, irmãos, que foi um encontro marcante com Cristo? A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, daquilo que de fato é marcante no encontro com Cristo, é que nós devemos, aqui como Pedro, nós devemos aprender, irmãos, que as nossas experiências e frustrações precisam ser apresentadas a Jesus todas as vezes em que somos desafiados. Precisamos aprender a apresentar ao Senhor Jesus as nossas experiências e frustrações todas as vezes em que formos desafiados. Volte o seu olhar para os versos de números de 1 a 5, mas sobretudo, irmãos, no verso de número 5. O verso de número 5, ele é cabal, ele é pontual, ele é intrigante. O verso 5 diz assim: Respondeu-lhe Simão:
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Houve uma palavra aqui que foi uma palavra de desafio dada pelo próprio Senhor Jesus. E Jesus está desafiando não pessoas inexperientes. Jesus não está se dirigindo a incautos, a calouros, a gente nova na fé. Não, o Senhor Jesus Cristo está se referindo a homens experimentados. Homens que conheciam toda a variedade de peixes que aquele mar dava. O lago de Genezaré tem o nome também de Mar da Galileia. E nós bem sabemos que não se trata de mar, é um lago, mas num lugar desértico, uma porção tão grande de águas ali é considerado o Mar da Galileia, é o Mar da Galileia. Então eles poderiam sim dizer nome por nome, nominalmente, traçar um elenco de variedade de peixes que havia ali no mar. Eles sabiam qual era a melhor hora para sair, que é a noite, porque à noite o vento sopra da terra para o mar, facilitando o deslocamento pela vela. E a melhor hora de voltar é de manhã, porque de manhã o vento sopra do mar para a terra. Poderia trazer a embarcação com maior facilidade. Eles estavam fazendo tudo certo. Observemos muito bem. O aparelhamento de pesca deles era correto, o barco estava correto, as redes estavam corretas, as iscas estavam corretas, toda a estratégia no plano deles, nada estava fora. Eles faziam aquilo como que quase automaticamente, porque aquilo era normal, aquilo era natural, era o ganha-pão. E Jesus está desafiando pessoas experimentadas. Será que Jesus não tem poder para isso? Será que aqueles homens poderiam pensar assim: Senhor, imagina, eu entendo mais do que o senhor de pesca, o senhor entende de carpintaria, ok, beleza, tudo bem, nós conhecemos este terreno, esse terreno é nosso, o senhor está no nosso terreno. Por vezes, irmãos, nós achamos que Jesus não pode nos desafiar, que Ele não tem autoridade para nos desafiar, e que Ele nunca vai nos desafiar. Não nos enganemos, o Senhor continua a nos desafiar. E quando Ele nos desafia, qual deve ser a nossa postura? De apresentar a Ele tudo o que temos. Observe o verso 5. Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós estamos exaustos, nós estamos cansados, mas nós vamos fazer isso que o Senhor está nos orientando. Assim como Pedro e aqueles seus sócios estavam frustrados, nós também temos as nossas frustrações. Todos nós. Por mais que conheçamos muito bem o nosso ofício e sejamos referências no nosso ofício, tenhamos sim titulações, tenhamos muita experiência, tenhamos condições de equipar pessoas, montar uma boa equipe, capacitá-los e fazer com que eles rendam, nós podemos sim trazer muitas frustrações. Por quê? Porque algo está errado, algo não deu certo, o objetivo traçado não foi cumprido, a meta estabelecida ou esperada não foi cumprida. E isso, para uma pessoa experimentada, uma pessoa que sabe tudo, uma pessoa que conhece do traçado o que está fazendo, isso é no mínimo intrigante. No mínimo isso é intrigante. Então vamos entender isso, são empresários. Eles precisam de metas. E eles estão dizendo: eu hoje estou frustrado. Hoje eu não consigo mais seguir adiante. Eu desisto. O texto aqui nos está informando, irmãos, lá no verso de número 2, que aqueles homens já haviam desistido. Eles estão ali lavando as redes. O que é lavar as redes, entendeu? Lavar as redes, irmãos, é tirar as algas, as impurezas, tudo aquilo que não é peixe, e preparar já para o dia seguinte, porque hoje, assunto encerrado. Hoje não deu. Então é a hora em que você vai fazer o seu próprio feedback.
Você senta, coloca na planilha, faz o checklist, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz. Tudo está certo. Por que o resultado não aparece? Na vida espiritual não é nada diferente. A gente tem experiência, a gente sabe como orar, a gente sabe o que tem que fazer. A gente conhece caminhos A, B ou C. Temos vários e vários planos, A, B ou C. Vamos até ao X, Y, Z. Temos tudo. Por que as coisas não acontecem? Por que tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente sabe fazer no checklist, por que o resultado não aparece? Renovando a fé e a esperança, precisamos aprender a colocar diante de Deus todas as nossas experiências e frustrações, todas as vezes em que Ele nos desafiar. O desafio do Senhor não é um convite à reprovação. Não é. Nunca veja um desafio da parte do Senhor Jesus, um desafio da parte da vida cristã, como algo para lhe reprovar, algo para lhe diminuir. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, um encontro marcante com Cristo, e nós aprendemos com Pedro, é que nós precisamos também aprender a depender das orientações de Jesus, não das nossas experiências. Precisamos aprender a depender das orientações de Jesus, não dos nossos recursos, da nossa experiência. Volte o seu olhar para os versos 6 e 7. Isso fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quando Pedro está dizendo no verso 5 que lemos agora há pouquinho, Senhor, já fizemos tudo, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes, ele está assim dizendo para Jesus, Senhor, eu sei o que eu faço, eu manjo do meu traçado, mas eu vou obedecer. Observe muito bem que não sabemos, e o texto não explica, como isso ocorreu. O presbítero Mateus falou algo muito semelhante no início do culto. Muitas coisas ocorrem sem que saibamos, e nós não precisamos compreender, precisamos obedecer. É na obediência que a coisa funciona. E isso nós vamos ver, irmãos, com largos exemplos de Gênesis a Apocalipse. Vamos nos lembrar agora rapidamente do primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho no casamento lá na cidade de Caná da Galileia. Acabou o vinho e aquilo era terrível, vamos dizer, para o significado da falta de vinho para o casamento, que simbolizava problemas e infertilidade para o casal. Não havia mais alegria na festa. Jesus então chama o mestre-sala, os servos, e eles vão encher então batalhas vazias de água, e ninguém entende nada. Então aqueles homens vão, e eles vão lá pegar uma quantidade de mais de 400 litros de água. Quando eles trazem até Jesus, Jesus fala, levem ao mestre-sala, a pessoa responsável no casamento, por provar as bebidas antes delas serem servidas. E quando o mestre-sala vai provar, ele percebe que é o melhor de todos os vinhos. Onde surgiu essa transformação? Enquanto aqueles homens obedeceram. As coisas ocorrem enquanto obedecemos, não quando nós tentamos entender as coisas. É isso que está acontecendo aqui em pleno mar da Galileia. Pedro estava disposto por um momento, mesmo que contrariado, a obedecer. E quando ele obedece, ele não sabe como, não há explicação para isso. Mas aquilo que eles queriam tanto durante toda aquela madrugada, apareceu de forma inesperada. Então ele vai perceber que a experiência não é tudo, que o conhecimento não é tudo. Ele vai perceber que ele precisa de Jesus.
É Jesus a resposta. A obediência é o caminho. Quando eu teimo, eu me frustro. Quando eu teimo, eu vou continuar sabendo. Mas quando eu teimo, eu deixo de obedecer. E quando eu deixo de obedecer, eu fico para trás. Eu preciso entender que é em Jesus que estão as respostas que eu preciso. E Pedro está vendo isso. Pedro está percebendo de uma forma muito dura que todos os recursos que ele possui naquele momento não foram suficientes, porque ele precisava aprender a obedecer a Jesus. Pedro estava sendo muito lógico. Pedro estava querendo ser extremamente racional. E não é assim que a gente conhece a Jesus. É quando a gente se entrega. É quando a gente se rende. Pedro está dizendo: Senhor, puxa vida, eu batendo cabeça essa madrugada toda, não? Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, que caracteriza um encontro marcante com Cristo, é que o Senhor está nos ensinando que Ele não tem poder apenas para mudar as nossas circunstâncias, mas para transformar os nossos corações. Jesus, Ele não tem poder apenas para mudar as circunstâncias, mas para transformar os nossos corações. Volte o seu olhar para o verso de número 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu não sou digno do Senhor. Eu não sou digno que o Senhor esteja nesse barco. Eu não sou digno. Pode sair, porque eu sou um nada, eu sou um zero à esquerda. E eu me gabava do meu saber, do meu conhecimento, do meu know-how, da minha expertise. Mas, Senhor, eu não te conhecia. E eu hoje me vejo imerecedor. Não, o Senhor no meu barco, não. Irmãos, um encontro marcante com o Senhor Jesus Cristo não é porque Ele faz milagre. Quando a gente observa esse texto, a gente só pensa que o maior milagre foram os peixes, não é mesmo? Puxa, não pegaram nada e de repente 2 barcos cheios. Oh, glória a Deus, aleluia, para glorificar de pé a igreja. Irmãos, o maior milagre ocorreu em Pedro. O peixe é nada. O maior milagre, a maior transformação ocorreu em Pedro. Pedro precisava ser transformado. O problema não é o peixe, irmãos, e às vezes a gente está querendo o peixe, a gente quer ver peixe, a gente quer mostrar peixe. E a gente não está percebendo a obra que Jesus quer fazer no nosso coração, na nossa vida, e que a gente é que precisa dessa transformação, e a gente quer ver peixe. Como tem pastor buscando peixe, como tem gente querendo peixe. Jesus não estava ali para peixe, irmãos. Jesus estava ali por conta de Pedro. Jesus não veio salvar peixe. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. É isso que Ele veio fazer. Jesus veio transformar vidas. Jesus não quer que o peixe conheça Jesus. Jesus quer que Pedro o conheça. Que Pedro o conheça profundamente. Então Jesus, a maior preocupação de Jesus, irmãos, não é mudar as circunstâncias. Para Pedro isso era importante, para Jesus isso era nada. Jesus queria Pedro. Meu irmão, entenda uma coisa. Jesus quer você. Jesus não quer peixe. Para que Jesus quer peixe? Para que Jesus quer número? Jesus quer transformar vidas, mudar vidas. É isso que Ele veio fazer.
Quarta e última lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, um encontro marcante com Cristo. Ele é caracterizado, irmãos, quando Jesus nos conduz a uma nova missão, quando Jesus ressignifica a nossa vida. Quarta característica de um encontro marcante com Jesus é quando ele nos conduz a uma nova missão, quando ele nos faz ressignificar a própria vida. Versos 10 e 11. Tiago, João e Zebedeu, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, ficaram entusiasmados, maravilhados. Mas disse Jesus a Simão: não tenha medo do que vai te acontecer, não tenha medo do que ocorreu a você. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Mudança de vida, mudança de paradigma. Pedro aprendeu naquela manhã que ele não era mais importante do que Jesus. Pedro aprendeu naquela manhã que o que ele sabia era nada acerca de Jesus. Pedro entendeu naquela manhã que peixe é bom, mas Jesus é mais importante. Ele entendeu que há necessidade de se tocar a empresa, a vida empresarial, a vida profissional, mas ele entendeu que há um valor maior. E ele diz: eu vou seguir a Jesus. E seguir a Jesus dá medo. Dá medo da primeira palavra de Jesus: não temas. Não tenha medo. Não fique espantado. É tudo novo, mas de agora em diante você vai aprender a ressignificar os seus valores. Você vai aprender a ressignificar o que é servir, o que é caminhar comigo. Você vai ressignificar peixe, você vai ressignificar empresa, você vai ressignificar vida empresarial, vida social, vida familiar e, sobretudo, você vai aprender a ressignificar vida espiritual. Jesus, ele dá a verdadeira direção. Pedro precisava, sim, entender que existem valores reais, acima de toda e qualquer situação sobre a face da terra, e ele diz: é Jesus. É esse mesmo Pedro que vai dizer: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos? É esse mesmo homem. É esse mesmo homem aqui também que vai, no decorrer da sua vida, mostrar que ele continua sendo homem humano. Ele não é um super crente, ele não é um super líder, não, ele não é. Medos ainda habitam a alma dele, quando ele, após negar Jesus por 3 vezes, ele desiste de Jesus e volta para a pescaria e fala para os outros: eu vou pescar. E esse Jesus é o mesmo Jesus que vai atrás dele e o restaura e diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro vai continuar precisando de Jesus sempre. É isso que nós devemos entender na vida cristã, que crer em Jesus, aceitar a Jesus, que é um termo que não é o correto, mas muita gente diz, mas correto é crer em Jesus. Crer em Jesus não significa dizer que nós nunca iremos voltar a depender dele. Pelo contrário. É a declaração de que nós precisamos de Jesus todos os dias, mesmo quando o negamos. E nós o negamos das mais diversas maneiras. Quando fugimos dele, quando corremos para longe dele, que foi o que Pedro fez. Querido, se Pedro fraquejou, se Pedro vacilou, por que nós também não faríamos isso? Quem somos nós? Nós não podemos ter a ousadia que Pedro disse, em outras palavras, para Jesus: eu conheço de peixe, o Senhor não. Não podemos fazer isso. Nós não temos autoridade para isso. Quem tem toda a autoridade é Jesus. E ele mesmo disse:
toda a autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. Concluindo a nossa reflexão nessa manhã, nessa 7ª mensagem da série Renovando a Fé e a Esperança, com o título de hoje, Um Encontro Marcante com Cristo, o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã com um propósito. Nós que cremos em Cristo, irmãos, nós cremos que não existem acasos. Na vida do crente, não existem acasos. Na vida do crente, irmãos, o Senhor controla todas as coisas. Ele é Senhor. A Bíblia nos revela que nem a folha de uma árvore cai sem o consentimento do Senhor. Vamos pensar num bosque, um pouquinho mais, floresta amazônica. Deus controla todas as coisas. O Deus que nós cremos é um Deus que continua assentado no trono. Ele está lá, reinando. Então Ele nos trouxe essa série, irmãos, e não apenas esta série, mas tudo aquilo que nós temos pregado nessa igreja ao longo dos anos, tem um objetivo apenas: nós glorificarmos o Senhor. É sermos crentes verdadeiros. Esse é o propósito. É não sermos crentes de modinha. Igrejas, vergonhosamente, até mesmo presbiterianas, estão ensinando isso. O crente modinha. Toda vez é uma modinha, daqui a 3 anos muda a modinha. Jesus não é modinha, queridos. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, de uma modinha. Os irmãos já me ouviram falar muitas vezes, eu acho que eu estou ficando careca de falar. Espero que os irmãos não fiquem de ouvir. Modinhas. Há 5 anos, ninguém repetia ou falava certas expressões que hoje são moda. E os irmãos já sabem de algumas que eu já citei aqui, né? Igreja relevante, a igreja relevante. Parece que nenhuma igreja antes era relevante. Intencional, igreja intencional. Parece que ninguém era intencional antes. Estou citando apenas algumas expressões que são modismos. Irmãos, daqui a 5 anos esses modismos vão acabar. Vão virar outras expressões, virão outras. Como outros ventos já sopraram, muitos outros vão soprar. Igreja cristã, ser crente não é seguir moda, querido. Ser crente é seguir a Jesus, querido. Porque isso não muda. O Evangelho não muda. O Evangelho não muda. Eu sou presbiteriano já de 4ª geração. Bisavô, avô e pai pastores. Já vi tantos ventos de doutrina soprarem sobre a igreja de Cristo. Vividamente desde os anos 70. Todos eles mudaram. Todos os ventos. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Eu não sigo modas. Eu ensino o membro da igreja a seguir a Cristo. Isso é o que importa. Pedro precisava de uma transformação. Pedro não precisava de peixe. O peixe era só para dizer: Pedro, você não me conhece. Pedro, você não tem ideia do que eu vim fazer no teu barco hoje. Você está querendo que eu saia do teu barco? Eu não vou sair do teu barco. Porque mais do que mudança no teu barco, eu quero fazer mudança na tua vida. Então Jesus não abandona barco, querido. Jesus está lá, Ele está no lugar certo.
porque aquele dia não é dia de peixe, aquele dia é dia de Pedro. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra hoje. Obrigado, meu Deus, porque hoje não é dia de peixe, hoje é dia de gente. Obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor nos trouxe aqui e cremos, está falando ao nosso coração. Está nos fazendo pensar, repensar, ressignificar, porque o Senhor tem uma missão para cada um. O Senhor tem um plano para cada um. Obrigado porque o Senhor não tem desistido do nosso barco. Obrigado porque o Senhor não tem desistido das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque hoje o Senhor nos chama aqui para essa renovação, para esse entendimento. E nós louvamos o Teu nome pela palavra do Senhor. Guarda-nos, meu Deus, de nós mesmos. Proteja-nos, meu Deus, de nós mesmos, de que o nosso saber se sobreponha à vontade de saber mais do Senhor. De que as nossas experiências, as nossas frustrações, esperanças ou desesperanças, possam ditar, que o nosso emocional possa ditar a nossa vida cristã. Livra-nos de tudo isso. Faça-nos crer em Ti. Faça-nos seguir a Ti. Faça-nos crescer no Senhor. Essa é a nossa oração, com fé em nome de Jesus. Amém. Vamos nos